Olá, pessoal, bem-vinda, bem-vindo. Quem fala aqui é Clodomir Barros de Andrade. Eu sou professor do Departamento de Ciências da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora e eu estou aqui para falar um pouquinho mais sobre o meu último livro, Budismo em 7 Lições. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho da quarta lição, ou seja, como foi elaborado e como foi codificado aquilo que nós chamamos de o Dharma, o ensinamento budista. Bom, o Buda, como nós sabemos, teve uma carreira absolutamente fascinante como pregador espiritual. Ele, aos 35 anos, atinge o despertar espiritual e vai pregar até os seus 80 anos. Ele vai passar cerca de 45 anos pregando na região do nordeste da Índia, um pouco perto do Himalaia, naquilo que hoje é chamado os estados de Uttar Pradesh e Bihar. Bom, foi nessa região que o Buda passou 45 anos perambulando com uma companhia de discípulos que variou, no começo, entre poucos acompanhantes, até mais tarde, quando o Buda, no final da vida, já tinha uma verdadeira multidão de discípulos espalhados por vários lugares da Índia. Quando o Buda atinge aquilo que a tradição chama de seu parinirvana, ou seja, quando o Buda se extingue definitivamente, quando ele falece, uma das primeiras atitudes dos seus discípulos mais antigos foi exatamente marcar uma grande reunião para que as palavras do Buda pudessem ser reproduzidas, né? A gente tem que lembrar que essa cultura que nós estamos falando era uma cultura oral, não havia ainda escrita, ou se havia, era muito pouco, e que tudo aquilo que foi feito em termos de armazenamento do ensinamento budista, o Dharma, foi feito de via e por via oral. É, Quando o Buda morre, então, os seus discípulos combinam se encontrar na próxima estação das chuvas para recitar os ensinamentos. Os ensinamentos budistas, eles variavam um pouco de acordo com quem falava e da região que essa pessoa falava. Como era uma cultura oral, e a Índia sempre teve uma profunda fertilidade espiritual, mesmo na época do Buda, né? É natural que essas falas do Buda, esses ensinamentos, eles logo começassem a entrar em contato com outros ensinamentos que já estavam ali disponíveis nessa região na qual ele havia pregado. Ocorre que dois discípulos foram especialmente destacados para relembrar, para rememorar as palavras do Buda. O primeiro deles, o seu primo e ajudante direto, né, que caminhava com o Buda nos últimos 35 anos da vida dele. Era o seu primo mais jovem, Ananda. Ananda, então, ficou responsável por recitar aquilo que nós chamamos de sutra. A palavra sutra significa literalmente um fio. Ela é cognata, ela é parente da irmã e parente e irmã da expressão latina e portuguesa sutura, um fio. O sutra, então, é um ensinamento do Buda que é um ensinamento que tem um contexto onde ele é explicitado, onde ele é explicado, onde ele é dado. Ananda, então, ele vai passar uma boa parte do tempo agora recitando, rememorando, lembrando as condições na qual o sutra foi dito, quem estava presente e o que o Buda falou. Esses ensinamentos eles eram passados, né, pelo crivo de cerca dos 500 monges mais antigos da tradição, e quando a maioria dos monges concordava com o que o Ananda estava recitando, esse ensinamento era chamado de verdadeiro e ele podia, então, fazer parte do cânone dos sutras. Então, é aquilo que foi conhecido como as três cestas, né, os três grupos de ensinamentos budistas. O primeiro grupo, a primeira cesta, seria os sutras. A segunda cesta, ou seja, o segundo grupo de ensinamentos, ficou a cargo de um jovem chamado Upali, que desde cedo, né, ele fazia parte da comunidade budista, ele era um especialista nas regras de conduta da tradição. O Pali, então, vai ser o responsável por recitar as normas de conduta que o próprio Buda havia elaborado ao longo da sua carreira magisterial. Mas o Pali não lembrava só da norma, ele lembrava também da circunstância, quem estava presente, e ele também fazia uma espécie de glosa, dizendo se havia atenuante para o caso, se havia algum agravante para essa situação. Ou seja, o Pali foi o responsável por gravar aquilo que nós chamamos de Vinaya, ou seja, a parte dos ensinamentos que tem a ver com o código de conduta. Já a terceira corbelha, né, a terceira colheita, a terceira cesta,
essa foi um pouco mais tardia, um pouco mais problemática, e ela é chamada de Abhidharma, ou seja, os ensinamentos posteriores. Há uma certa controvérsia em relação a esse grupo de ensinamentos, porque ele foi mais tardio, né? E ele foi feito a partir, provavelmente, de fragmentos, de listas, de conceitos, de algum vocabulário que já não era entendido muito bem na época e que foi sendo glosado, foi sendo interpretado. Essas interpretações, essas listas, esses ensinamentos que não estavam assim de forma muito nítida, organizados, eles começaram a ser elaborados e reelaborados. Essa teria sido, então, daquilo que nós chamamos de Abhidharma. É mais ou menos o que a gente pode falar sobre a formatação inicial da tradição. É claro que no livro vocês vão encontrar muito mais informações e eu convido vocês aqui para o nosso próximo encontro, quando nós vamos falar um pouquinho da comunidade budista, da Sangha primitiva e como ela vai se desenvolver posteriormente. Até lá!